Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamsta Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Narayanan Namaskrityam Narochaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasaji Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos lá. Palavra karma, igual a Isabela perguntou aquele dia. Karma significa ação. Aqui no Ocidente, quando a gente fala a palavra karma, significa o fruto, né, de algo ruim. Aí a pessoa fala, isso é karma. Mas, na verdade, o termo sânscrito karma significa atividade ou ação. Por isso é que ninguém pode viver nesse mundo sem fazer karma. Como que alguém vai ficar nesse mundo sem comer? Comer é karma, atividade. Sem dormir, sem respirar. Então tudo é karma. Então, ninguém pode ficar nesse mundo sem karma. Por isso é que Rupa Goswami, quando fala, ele fala que não é parar de fazer karma, senão a pessoa morre. Se alguém parar de trabalhar, por exemplo, e tiver que pagar aluguel, como que ela vai dormir? O que que ela vai comer, por exemplo? Todo mundo tem que fazer algum karma. Mas, na linha de Bhakti, o karma vai ter que ser sempre favorável para Bhakti. Nunca desfavorável, senão não pode praticar Bhakti. Então, qualquer atividade, mesmo sendo material, que não seja desfavorável para Bhakti. Por isso que vai ter que fazer algum karma. Sem karma, ninguém pode viver nesse mundo. Mas que tem que ser favorável. Se algum karma, atividade, for desfavorável para Bhakti, por exemplo, usar droga, por exemplo, fazer um trabalho desonesto, enganar os outros para ganhar dinheiro. Então é karma, mas é desfavorável para a Bhakti. Isso não vai ser favorável para a prática dela de Bhakti Yoga. Então isso é karma. Quem quiser anotar aí, karma significa atividade. Atividade ou ação. A palavra karma sozinha significa isso, ação ou atividade. É bom anotar aí no caderno, para quando falar ali no texto, né, vocês já saberem do que se trata. Senão, aí vai falando os comentários, vai falando as palavras, fica perdido. Aí anotando, só qualquer coisa, só olhar, né?
Um karma é atividade ou ação. Isso no geral, né? Se for se falar karma, significa deixar de fazer o karma, ou seja, não fazer nada. Também é ruim. A karma. A karma também tem tipo outro termo que usa, karma sannyasa. Significa que a pessoa vai parar de fazer atividades no mundo e vai aceitar a roupa, as vestes de renunciante, só para manter a vida dela sem ter que trabalhar, por exemplo. Isso chama karma sannyasa. Isso é pecaminoso. É pior do que executar o dever prescrito de maneira errônea. Então, isso ninguém deve fazer. Acontece muito, mas ninguém deve fazer. Deve manter de maneira digna, não à custa dos outros. Então, karma, isso é karma sannyasa. Botar uma roupa de renunciante para viver à custa dos outros, por exemplo. Isso é pecaminoso. O outro termo isso é também a karma, a pessoa deixa de fazer atividade para enganar os outros. O outro é vikarma. Vikarma quer dizer atividades pecaminosas, ou seja, contrário às escrituras. Então, isso é vikarma. Agora, quando usa a palavra yoga, quando fala karma yoga, por exemplo, a yoga significa conexão com Deus. Karma yoga vai ter alguma conexão com Deus, mesmo que indireta vai ter. Por isso que chama yoga. E se não tiver nenhuma, nem direta nem indireta, não pode ser chamado de yoga, vai ser só karma. Então, quando fala karma, refere a karma yoga, principalmente niskama karma yoga. Nis quer dizer não, kama quer dizer desejo. Sem desejo, fazer alguma atividade relacionada com Deus. Niskama karma yoga. É aquilo. Essa é benéfico. É esse tipo de mentalidade que alguém que pratica Bhakti vai ter que ter. Ou fazer atividades, mesmo mundanas, para agradar direto a Deus, ou se não for possível, no estágio iniciante, mesmo praticando o Bhakti, muitas vezes não é possível, então pelo menos desapegado daquela atividade, do fruto dela. Então isso é Niskama Karma Yoga. Isso, se alguém fizer isso perfeitamente, já causa liberação. Porque ela não deseja o fruto, não tem apego a nada. Ela faz e dá tudo para Deus. Mas ela não tem ainda experiência da alma, que aí passa para a Jnana. Se ela purifica no processo gradual, ela consegue entender que ela é alma, não é o corpo. Através dessas atividades, desapegada, desinteressada, oferecendo resultado para Deus. Isso é Niskama Karma Yoga. Aí o outro tipo de yoga chama Sakama Karma Yoga, com desejo. Eu vou fazer essa atividade, mas eu quero ir para os planetas celestiais. Vou fazer essa atividade benéfica, mas eu quero ter um bom trabalho. Aí tem desejo material, chama Sakama Karma Yoga. Por quê? Porque ela tem alguma conexão com Deus. Às vezes ela adora Deus junto com aquela atividade, às vezes ela pensa em Deus, mas ela tem um desejo dela de ir para os planetas celestiais, o que for. E os planetas celestiais também é um desejo que entra em kama, desejo egoísta dela. No Niskama Karma ela não tem desejo. Ela entrega o fruto das atividades toda para Deus. E seja o que Deus quiser, o que Ele quiser, seja feito. Não tem desejo material. E o Sakama Karma, ele tem o desejo material. Essa é a diferença dos dois. Um libera a pessoa, Niskama Karma Yoga pode dar liberação, o outro pode dar, no máximo, planetas celestiais, que não é liberação. Vai ter que voltar aqui na Terra depois. Então, basicamente, esse tipo de karma é necessário saber para quando ler ali, saber o que está falando, né? Então, anotaram aí? Sim, Deu para anotar direito todos? deu para mim. Então tá, eu tô falando, vai ser necessário. E não vai entender nada, vai perder o tempo. Igual eu falei, vai perder todo esse tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ser perda de tempo. É necessário compreender para entender aqui, né? Da diferença entre eles,
Depois a diferença entre Karma Yoga para Jnana Yoga. Isso tudo é necessário. Do contrário, vai ser só fanatismo ou, no máximo, sentimentalismo. É necessário compreender todo esse tópico aqui. Ô, Prabhu, Hum. fala de novo o Jnana Yoga. Não, anota só o karma primeiro, que a gente está nos primeiros 6 capítulos. Depois, Ah, tá. nos próximos 6, a gente vai explicar bem Krishna vai explicar bem Jnana, e aí no final, vocês vão anotando ou no meio. Tá bom, Porque o obrigada. karma agora já vai ser difícil, né? É bom guardar o termo, o que significa. Ó, karma, vikarma, akarma, niskama, karma yoga e sakama, karma yoga. É necessário compreender. A base do Gita é tipo um tesouro. A parte de baixo é karma. Então é a base. É necessário compreender karma. Para a gente não gerar karma. Se a gente não souber o que é karma, vikarma, akarma, qualquer atividade que for vai ser jogada assim na loteria. Com certeza vai entrar vikarma aí, pecado. E aí vai ficar preso nesse mundo. Não tem conexão nem indireta com Deus, o que falar de direta, que é Bhakti Yoga, entendeu? Por isso que é necessário saber o que é cada karma, porque a gente faz karma toda hora. Respirar é karma, comer é karma, dormir é karma. Qualquer ação que a gente faz é karma. Dependendo do tipo e do sentimento, da mentalidade, aí vai ser um tipo de coisa. Ou Niskama Karma Yoga, ou simplesmente karma, ou pecado, a karma, ou Bhakti Yoga, se for ação direta para Krishna. Então é necessário compreender karma. Entendeu? Não é só compreender teoricamente, não. Isso vai ajudar no dia a dia. E se ninguém sabe o que é karma, o que é a karma, como que ele vai saber o que é pecado, o que não é? Prabhu, Ah. e por que karma geralmente é relacionado a coisa negativa? Se Porque é o... cultura de diferença de linguagem, né? Que tem do Ocidente para cá, que é pessoal mais da yoga, não tem ideia, usa os termos totalmente fora do significado dele, na verdade. Yoga, por exemplo. Eles pensam que yoga é exercício físico hoje em dia. Se pergunta qualquer o que é yoga? Ah, aquele que fica de cabeça para baixo. É o significado para eles, entendeu? É uma cultura distante, né? E muito nova. Você vê, veio para o Ocidente em 1960. Tem o quê? 40 anos, 50 anos que tem isso aqui. Então começa a criar os termos fora do real significado, né? É porque Aí, quando geralmente alguém relaciona alguma coisa com karma, geralmente é coisa ruim. é, Sempre é coisa ruim. Você fez uma coisa e você vai sempre receber, é. entre aspas, o fruto, mas necessariamente uma coisa ruim. Nunca Necessário ruim, é. né? nu- Sendo que karma é o bom e o ruim, né? Então, porque É, isso que aqui eu tô só fala o perguntando. ruim. Porque você vê aqueles vídeos de fazer a pessoa fazendo alguma coisa, aí passa 10 segundos, acontece outra. Você fala, tá vendo? É o karma. É, Então, porque não sempre sabe o ligado aí. termo, né? É É, porque não sabe o termo. Karma significa atividade ou ação. Karma fala significa o fruto do karma. Pode ser bom ou ruim, não é só ruim, né? Ninguém pega karma só ruim, né? Tudo que vem bom ou ruim é fruto do karma, das atividades passadas. Por isso é que é bom compreender o termo, porque quando o Gita fala karma ali, ele não está falando a linguagem do pessoal daqui que não entende nada, ele está falando o real, né? Então, quando está falando karma ali, não está falando de fruto, nem bom e nem ruim. Não está falando do fruto, está falando da atividade em si. Karma quer dizer ação ou atividade. aí o tipo de ação vai gerar se o Uma karma é reação, o uma fruto, é. reação boa ou ruim. Não Exato. necessariamente, Se for a atividade mundana, né? sim, Normal. sim. Mas na parte literal, quando se lê karma, se não tiver esse entendimento, automaticamente você vai entender que é uma coisa ruim. Não, quem vai entender isso é quem não Não, sim, estuda. sim, que eu estou falando. Se a pessoa não tem o entendimento É, que mas a karma. gente tem que pensar na gente, né, Denis? Deixa eles para lá do jeito que eles estão. A gente vai estudar aqui a gente e saber a gente. Cada um eles que entende de algum jeito lá, depois nem quer entender também.
Karma significa isso, atividade e ação. A Isa perguntou aí, peraí, a Isa perguntou aqui, karma, fruto do karma chama karma fala. Só que fala em sânscrito escreve P-H-A-L-A. Só que fala com som mais de F. Karma fala. É mais F do que PH. Então é isso. Escreve P-H-A-L-A e fala fala. Karma fala. É o fruto do karma. Fala quer dizer fruto. Parece português. Alguém ia falar aí antes, que era a Isabel? Todo mundo quer falar. Não, fala aí, você foi depois. Gastei. Ah. Tem uma coisa que a gente Vamos. confunde muito. Dá pra ouvir o que eu tô falando? Fala mais alto um pouquinho. É que eu tô no Bluetooth. Aí eu não sei se consigo pôr mais alto. A gente confunde muito Sukriti com karma. Não, Sukriti não é karma, literalmente falando. Sukriti é uma atividade, pode ser chamada de karma, mas é conectada com alguma coisa de Krishna, entendeu? Quando fala karma, no geral, é atividade mundana. Entendeu? A gente confunde Sukriti com atividade Sukriti vem quando a gente faz alguma atividade, algum serviço, principalmente, conectado com Hari Guru e Vaishnava. Só assim, entendeu? Gera esse Sukriti, que é uma atividade que se torna transcendental, conectada com Deus ou os devotos também. Tulsi, Ekadasi é Sukriti? Mahaprasada, Fazer o Ekadasi é Sukriti? é Ekadasi. Ekadasi. Então, fazer o Ekadasi é Sukriti? É Sukriti, mas vai depender também da mentalidade da pessoa. Para que ela quer aquilo? E hoje em dia, muita gente faz casas pensando no corpo, na saúde, entendeu? Depende do objetivo final, né? Ela vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa ali, o Sukriti, mas assim, quase nada. E o Sukriti, ele tem que condensar muito para a gente praticar Bhakti. Então, é necessário ter o sentimento. Enquanto não tiver esse sentimento na linha de Bhakti, a gente não pode começar Bhakti. Então, é melhor tentar ter agora, né? Melhor tentar ter agora, porque o Mayavadi também faz Ekadas, o Karmi também faz Ekadas, qualquer linha na Índia, muitos deles fazem Ekadas, mas o objetivo é diferente. Então depende muito também da mentalidade, mas vai dar alguma coisa, porque Ekadas é o próprio Krishna. Se alguém observa ele da maneira correta, alguma coisa vai dar. Agora, o que vai dar depende. Depende como que ela vai observar. Ekadas não é só jejuar. Na verdade, jejuar é o menos importante. É importante, mas não é essencial. O essencial chama Harivasara, é ficar mais perto de Deus. Como? Através de escutar, cantar e servir. Isso é real Ekadas. Mas alguma coisa vai pegar, Sukriti. Mas não significa que ela vai praticar Bhakti agora, seguindo Ekadasi, ou nem milhões de vidas. Entendeu? Comer Mahaprasada, aí é Sukriti. Também dá Sukriti. Mesmo se a pessoa não souber o que quer, dá Sukriti. E aí, depois de milhares e milhares de vidas, Sukriti, a fé pode ser que fica firme, entendeu? Não é um Sukriti igual muita gente, agora eu consegui Sukriti, amanhã eu tô firme, não. Isso é milhares de vidas, porque o Sukriti é pouquinho a pouquinho. Entendeu? Entendi. Não é que vai tomar uma praxada, vai ficar cheio de Sukriti e agora vou ter fé. Não é assim que funciona. Senão, um tanto de gente aí tomou praxada de São Prabhupada 12 anos, depois largou tudo. 12 anos praxada todo dia, cantando Mahamantra, distribuindo livro na rua, passando fome, depois largou tudo. Então, não é assim, é Sukriti, bom tentar o máximo da linha correta, sentimento correto,
com muito respeito e reverência, observar e ir produzindo esse Sukriti. E tentando entrar na linha de Bhakti. Mas isso é vários milhares de vidas. Pode ser que alguém já fez milhares disso, pode ser que tem gente que está começando hoje isso. Então isso é depois de acúmulo. Só quando acumular muitos e milhares de Sukriti, a fé fica firme. Então, de qualquer jeito, melhor fazer o máximo agora. Aí não é igual muita gente pensa. Hoje eu estava conversando com um amigo meu que veio aqui. Ele falou, estava conversando sobre Vrindavan e falou: esse papo que o povo fala que quem vai em Vrindavan, canta o Mahamanta, é liberado. Porque eles falam isso, não tem ideia o que é Bhakti. Quando a escritura fala isso, como que a escritura está falando? A escritura fala, se alguém cantar um nome de Krishna é liberado. Mas qual o nome? Está falando do real nome, não o que a gente canta. Aí não consegue entender isso. Aí acha que entra na ilusão. Então, Sukriti é isso. Deve praticar o máximo da maneira correta e fortalecendo a fé através disso, seguindo todos. E Marra Prachada tem outra. A Prachada vai ter que ser Marra Prachada. Não é todo templo ou casa que é Marra Prachada. A deidade vai ter que estar ali. Krishna vai ter que estar ali realmente. Ou seja, vai ter que estar um discípulo rendido, estar servindo aquela deidade na guia de um real guru. E Krishna aceitar aquele serviço. Aí sim vai ser Marra Prachada. Do contrário, vai ser nada. Vai ser comida material. Krishna não vai aceitar ou não está ali, como vai ser Mahaprasada? Já tem isso. Mahaprasada não é tão fácil de conseguir assim. Natália, falar? Quando a gente fala uma yoga, no Gita é Bhakti Yoga, né? Não, Niskama Karma Yoga. Niskama Karma. Está conectado com Krishna. Mas a ação é indiretamente com Krishna, não é direto, entendeu? Não, então tá bom, entendi. Tá bom, Basicamente é isso. Tá. É importante entender isso bem mesmo. Isso vai ajudar bastante no estudo. Sem isso, que o Gita, o Karma é os 6 primeiros capítulos e a base do baú, né? Sukriti é isso mesmo que você escreveu aí, tá certo. Desse jeito que escreve aí. São atividades conectadas ou com alguma forma de Deus direta, ou com os devotos puros de Deus. Seja o devoto que está aqui nesse mundo, o Acharya, seja Tulsi, Govardhana, Vrindavana, Navadvipa, qualquer serviço que a pessoa presta ali. O Swami Prabhupada está nos Estados Unidos andando na rua, por exemplo. Sai do carro, não tem ninguém para carregar a mala, ele chama um mendigo que seja, me ajuda aqui. O cara nem sabe quem que ele é, pega a mala e ajuda ele está ganhando Sukriti. Sem saber. Então não importa, Sukriti não importa se a pessoa, ela não tem consciência de nenhum jeito. Então se ela ajuda alguém, sabendo ou não sabendo, vai dar o mesmo resultado. Então não é Bhakti. Senão o mendigo que não sabe nada está performando Bhakti. Não é Bhakti aqui. Ele nem sabe. Mas ele vai ganhando crédito, entendeu? Porque está relacionado com Deus ou com o devoto puro dele. Então ele está ganhando alguma coisa. Sukriti. Depois de milhares e milhares de vidas acumulando Sukriti, ele cria fé no Vaishnava. Qual Vaishnava? No real Vaishnava. E se não tiver Sukriti acumulado, ele vai ter fé no falso Vaishnava. Então, depois que ele tiver fé firme pelos milhares de Sukriti acumulados, aí ele pode ver um Vaishnava, receber iniciação, e se ele se render e praticar, aí sim ele começa a entrar na estrada de Bhakti Yoga. Aí sim, o que ele está praticando é Bhakti. Mesmo que não totalmente puro, é Bhakti pura. O Gurudev falou isso. Mesmo que ele tenha ainda fazendo alguma atividade material, Niskama Karma, mas se ele está seguindo a linha de pensamento Vaishnava, unidirecionado para aquela filosofia e prática Vaishnava, na guia do mestre dele, sem adorar semideus, sem praticar yoga, nada, fixo em Bhakti Yoga, mesmo que não seja completo, ele vai ser considerado praticante real de pura Bhakti Yoga. O Gurudev foi claro nisso. Nossa, Nisso. é muito detalhe, né? Hã? Porque é muito detalhe de informação. A gente tem que ter a fé,
a fé tem que ficar firme através do conhecimento, né? Através do Não, intelecto. mas isso está fácil para pegar. O Mas aí pessoal está junto com pegando isso, aí. você tem que ter atitude de serviço. Oi? Além Então, disso, você tem que ter atitude talvez de serviço. porque você não pegou a outra, né? O Giovanni, a Natália e o Denis pegaram a primeira leitura inteira. Então pode ser que está mais acostumado. Aí fica mais fácil. Por isso que é bom escutar A direto, minha repetido, né? É por isso que eu fico voltando a fita, e cada vez que eu escuto, eu amadureço um pouco mais a É, por isso questão. é que não tem outro jeito além de escutar, igual falam no Srimad Bhagavatam, Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam significa eternamente escutando. Eu também escuto todo dia. 1 hora de manhã e 1 hora de noite. Sempre. E não é para, mesmo que repetido, porque não é nem para saber, porque saber já está entendido, é para fortalecer e continuar o processo progredindo. Então serve escutar é essencial direto, todo dia. É isso aí é que vai acostumando, né? Vai entendendo os termos e vai dando força. Se alguém só canta, não escuta, ele vai ver que a atividade dele vai perder tudo. É importante. Niskama Karma é atividade material, mas ela entrega o resultado para Deus. Ou seja, ela não tem desejo com aquela atividade. A pessoa fala, vou criar uma escola, vai educar as pessoas na religião, seja cristianismo, islamismo, o que for, e ali eles vão seguir os princípios religiosos e vou educar assim 1.000 crianças, eu vou dar o dinheiro, vou ajudar a dar aula e tudo. Eu não quero ganhar nada com isso, estou fazendo isso para Deus. Isso vai ser Niskama Karma Yoga. Isso já é capaz de liberar a pessoa. Ela vai purificar bem o coração com isso. Mas não é Bhakti Yoga porque não tem conexão direta com Deus. Entendeu? É indireta. Por isso aqui não é Bhakti Yoga, Niskama Karma Yoga. Sem desejo material. Então, quando a gente pratica Bhakti, se a gente fizer uma atividade sem a consciência de que a gente é alma, desapegado daquela atividade, fazer direto para Deus, então é necessário, no mínimo, não ter desejo pelo fruto. Vai entrar em Niskama Karma Yoga. Pelo menos a pessoa não vai ter fruto. Não vai ser nem bom nem ruim. Ela não vai pegar o carro para ter que ficar nascendo aqui no mundo. E se ela não tiver essa mentalidade, ela vai ter o resultado, bom e ruim. Muitas vezes é os dois juntos. E aí ela vai ter que ficar nascendo para pegar aquele fruto. Ela que fez? Não foi Deus? Ela fez, a gente planta, depois a gente tem que colher, né? Então, para ficar livre disso, é necessário isso. Firme fé em Bhakti, escutar, recitar, servir, procurar compreender para fazer direito e atividade do mundo de maneira desapegada, sabendo que aquilo não vai dar felicidade, sabendo que o que a gente fez a gente vai ter, não adianta ficar ansioso para ter mais ou menos, nós vamos ter o que tiver que ter, não adianta. Nem 1 centavo a menos, nem a mais. O que a gente já fez, vai vir agora o que a gente já fez em outras vidas. O fruto. Todo mundo está pegando simplesmente o que já fez em outras vidas. Ninguém está pegando nem mais nem menos. A gente não sabe o que fez, mas Cristo, na forma da super-alma, sabe e está dando o fruto. É Ele que dá o fruto. Por isso é que fala que Ele controla as entidades vivas. É Ele que vai dando. Então, Niskama Karma Yoga libera a pessoa disso porque ela não tem apego na atividade. Então, ela fica livre do fruto. Entendeu? Isso é Niskama Karma. Prabhu, fazer uma pergunta. A gente que não tem guru, não é iniciado, a gente nunca está praticando Bhakti, então, certo? Certo. Nunca. Real. Pode ser chamado de Bhakti no sentido de estar fazendo crescer a fé e tal. Mas, na verdade, não. Tá, aí no caso, se eu ofereço aqui no altar, eu não estou fazendo Bhakti, eu estou fazendo Niskama Karma Yoga? Mais para isso, Tá bom. Obrigada. Isso chama Arupa Siddha Bhakti. A pessoa tem a consciência de que aquela flor, por exemplo, é material, deve ser oferecida. Mas ela não tem a consciência de que total que Deus criou tudo. E Deus não precisa de nada nosso. Então ela acha que aquele objeto material ela está pegando e oferecendo para Krishna. Ou seja,
Ela pegou é dela. Não, agora eu estou oferecendo isso aqui que eu peguei e estou oferecendo para Krishna. Então é um outro termo que fala conectado com isso, chama Aropa Siddha Bhakti. Tem alguma coisa, entendeu? Que ela está ligando o objeto material com Krishna. Então tem alguma coisa. Mas é mais para karma, atividade material. Mas tem alguma coisa. Isso se chama Aropa Siddha Bhakti, porque tem alguma coisa. Mas isso não pode ser chamado de Shuddha Bhakti, que é o que a gente pratica, tenta praticar. Shuddha Bhakti, de Bhakti pura. Entendeu? Porque Bhakti pura não vem sem a misericórdia do Sri Guru e Vaishnava. Entendeu? Por isso é que... Porque a pessoa, a maioria acostumou mal, porque quando a gente fala realidade, fala que é muito difícil, mas não é. A realidade é essa. O pessoal que tem uma ideia deturpada e acha que Niskama é Bhakti, vai cantar um Mahamanta de qualquer jeito, vai para o mundo espiritual, porque foi acostumado mal, entendeu? Isso que dá uma impressão assim. A gente tem que viver a realidade que está escrita aqui. Então isso vai dar algum sukriti, oferecer uma flor para Krishna, vai dar sukriti. Mesmo não compreendendo a alma, nada. E, além disso, vai depender da mentalidade. Alguém pode oferecer, vou pegar essa flor, vou oferecer na deidade, mas eu estou fazendo isso para agradar a Deus, mas eu quero tal coisa. Tem muita gente que pensa assim. Ah, mas eu realmente quero um emprego melhor porque eu estou passando dificuldade. Então aí não é capaz nem de liberar nem nada, porque o Krishna vai enganar ela dando coisa material, o máximo vai acontecer. Ela vai ter que sofrer para depois entender como que ela tem que oferecer aquela flor. Simplesmente para satisfazer Krishna. Então, o melhor é tentar entrar nessa linha de serviço, saber primeiro o que é a diferença e tentar nela. E aí sim, Bhakti pode vir. Nessa vida ainda, pelo menos no começo. Tentar o máximo possível ir nesse humor, entendeu? De acabar com o desejo egoísta nosso, pedir coisa para a gente, e fazer tudo tentando agradar a Deus, no máximo da capacidade. Mesmo que não seja possível, pelo menos saber que esse é o objetivo e orar para esse sentimento vir. Aí se a pessoa for honesta, isso vai vir gradualmente. Ela vai perceber a consciência dela. Pouco a pouco, mas vai perceber. E aí o sucrite dela vai aumentando. Pode ser, se ela for afortunada, nessa vida ela encontra um real guru e começa o processo. E é esse que é o objetivo. Que até então vai ser maioria karma, que prende a gente nesse mundo. Entendeu? Então o caminho de Bhakti, igual que Kesha Maharaj fala, é igual um campo minado. A cada metro tem uma bomba. Se a pessoa não tiver bastante cautela, ela vai cair em algum, vai ser destruída. Por isso que é bom saber isso tudo, para a gente saber o que é e ir nesse caminho tortuoso, desviando desses problemas. Qual que é os problemas? Karma, Jnana, Yoga, tudo isso é problema. É empecilho no caminho de Bhakti. A gente deve ir desviando e saber qual que é o caminho. Para saber, primeiro é necessário compreender o Gita. E aí, sabendo, refletindo, ela vai guiando as atividades no máximo da capacidade para aquele caminho de Bhakti. Se ela for cautelosa, humilde e obediente, aí ela pode começar o caminho. Aí os desejos vão ir embora junto com isso. Aí ela vai sentindo que está indo no caminho certo. Entendeu? Entendi, obrigada, Prabhu. Por isso que é necessário entender esses assuntos, ter cautela para tentar ir no caminho real de Bhakti. Do contrário, vai ficando nas outras barreiras. E muita gente pratica karma a vida inteira achando que é Bhakti. Como que Deus vai dar misericórdia assim? Como que ela vai sentir a alma feliz dessa maneira? Tem jeito. Ela vai sentir, pode ser felicidade mundana, né? Família, dinheiro, trabalho. Espiritual, não. Então, isso é necessário a gente saber sobre o karma. Porque o karma, as atividades é que prendem a gente aqui, nesse mundo. É necessário saber como ficar livre desse fruto do bom e do ruim e transcender ele. E praticar Bhakti Yoga no máximo da capacidade. Porque o entendimento também vai vir através da prática de Bhakti.
Os dois vão andar junto, né? E se alguém também pensa, não, agora, karma, eu não quero fazer fruto, então eu vou vestir uma roupa, agora eu sou brahmachari e vou ficar servindo e tudo. Também vai ser pecaminoso. Chama karma sannyasa. É o que acontece muito aí. O menino vai, começa a consciência de Cristo, o pessoal está precisando de alguém para trabalhar no tempo, vem para cá, fica aí de brahmachari e tal. O cara vai, põe a roupa, não sabe nem o que está acontecendo, aí fica. Cheio de desejo dentro dele. Desejo de ter uma família, ter uma namorada e vai, fica nisso. Perdeu o tempo dele. Se chama karma sannyasa. Isso já ninguém deve fazer isso. O Gita explicou aqui. Logo no começo, não me engano, terceiro capítulo, Krishna já fala para Arjuna. Que Arjuna queria ir embora da batalha. Ele ficou naquele estado angustiado, com medo e boca secou, o arco escorregou, que ele não conseguia nem segurar, e falou, é melhor ir embora. Aí Krishna falou, explicou karma sannyasa. Fugir da batalha nunca é propício para um guerreiro. Como você vai fugir do seu próprio dever prescrito sem estar qualificado para aquilo? Isso é karma sannyasa, vai te trazer mais vexame do que isso aí que você está fazendo de não querer lutar, de ficar dessa maneira aí. Mais ainda do que você lutar e matar os próprios parentes. Mesmo se tiver algum sentimento ou ação errada nesse ato de lutar, pior é você ir para a floresta. Então, isso é a mesma coisa. Alguém está achando a vida difícil e tal. Não, eu vou para o templo que lá eu vou ter um lugar para dormir e comida, não vou precisar preocupar com nada. Isso é karma sannyasa, não vai dar nenhum resultado para a pessoa. Ela tem o desejo material ainda. Se ela tem o desejo material, como que ela vai vestir roupa de renunciante? Então ela vai ter que ganhar dinheiro honestamente. Ela não vai poder ficar usando roupa para ganhar dinheiro, como muita gente faz. Na Índia tem milhares deles. Ela não vai poder fazer isso, ela vai ter que ter o dinheiro dela, ou trabalhar, ou o dinheiro que veio para ela, de acordo com o karma, ou de maneira digna dela, de acordo com as escrituras, sem ser de maneira enganosa, enganando os outros, pecaminosa, nada disso. Isso é o que ela tem que fazer. E se fugir disso, com desejo material, karma sannyasa. Pior do que fazer errado o dever prescrito, o próprio dever. Por isso, fazer o dever prescrito é importante. O Brahmachari tem o dever prescrito dele, o Grihasta tem o dever prescrito. Ele vai ter que fazer aquele dever prescrito. Chama Varnashram Dharma. Está também mais conectado com o karma. Não é direto com Krishna. Mas a pessoa vai ter que fazer aquilo, de acordo com o ashram dela. E de maneira honesta. Sem enganar ninguém. Então, isso é necessário. Você vê. Pouca gente fala isso. Porque pouca pessoa está querendo encarar a realidade do mundo, né? Prefere fugir da realidade. Mas aquilo não vai trazer benefício. É melhor encarar. Se a pessoa realmente está sem desejo material, quer dedicar a vida a Krishna, aí tudo bem. Sem enganar ninguém, de algum jeito ela se mantém adorando Krishna, aí tudo bem. Mas se ela tem desejo material, ela não pode fazer isso. Botar roupa de renunciante. Não vai dar nenhum progresso. Se chama karma sannyasa. Não é real sannyasa. Chama de fálugo vairagya, renúncia do macaco. O macaco parece renunciado porque ele anda pelado no meio da floresta, sem casa. Mas vira as costas e ele faz sexo com várias macacas. Bem luxurioso. É comparado, esse tipo de renúncia comparado com fálugo vairagya, ou macaro vairagya. Macaro quer dizer macaco. Não, isso não é apropriado para ninguém. Por isso é necessário saber isso. Que aí a gente não cai em nenhuma de entrar numa coisa que não é propícia para a vida espiritual. Você vê o tanto de gente que faz besteira por não saber disso. Está escrito no Gita logo no começo.
tanto de casos que acontece assim. E Gurudeva deu poucas roupas açafrão, você vai ver do meu mestre, pouquíssimo no mundo inteiro, poucos. Se tiver 20, além dos sannyasas, 20 que receberam açafrão é muito. Desses 20, sobrou 10 é muito. Do meu mestre. Porque ele não dava assim fácil. Ele analisava bem antes. Então você vai ver pouquíssimos dele. Esse é o real mestre, né? Ele não está interessado em tirar serviço da pessoa, ele está interessado no benefício da pessoa. Como que ela vai ser beneficiada em Bhakti. Hoje em dia, muita gente pensa, eu quero o serviço, aí vai, a pessoa vai, fica lá. Não está pensando no benefício dela. Qual o desejo que ela tem, o que ela quer fazer da vida, nem pergunta. Não, fica aqui, é isso aqui mesmo. Depois de 10 anos ela vai ver. Muitas vezes perdeu toda a vida. Por quê? Falta de entendimento. Olha como que entendimento é importante. Um entendimento desse podia livrar um tanto de jovem de perder 10, 20 anos da vida. O entendimento sem entendimento, não existe nenhuma prática. Tudo fanatismo, sentimentalismo. Não existe. A pessoa não vai fazer da maneira certa. Então, e entendendo, a gente consegue entrar na estrada certa. Se a gente for honesto, entender e tentar com a máxima da nossa capacidade, orando e tal, a gente vai no caminho certo, não tem erro. Não tem erro porque a gente sabe o que está fazendo, sabe o que a Escritura está mandando, o que deve fazer, o que não deve fazer, como deve fazer, então não tem erro. Aí Bhakti fica fácil. É difícil para quem faz o caminho ficar difícil. E se alguém ficar assim, pode surgir uma barreira atrás da outra, ela vai pulando, igual aquele corrida de 100 metros com barreira, vai pulando um atrás do outro. O Gurudev falava para a gente, todos os discípulos falavam, você deve ficar firme e fé em Bhakti, faz o que eu estou falando, você vai ficar forte. Qualquer problema que vier, você vai pisar na cabeça dele e vai embora. O Gurudev falava isso, a gente vê que é isso mesmo. Quem está praticando vai ver. Todo problema vai pisar no problema, vai passar tudo, sem preocupar com ele. Ele vai vencendo as barreiras uma atrás da outra, ninguém vai tirar ele dali. Se ele ficar forte através desse, indo no caminho certo. É o caminho, igual fala ditado popular, né? O caminho que leva ao reino dos céus é bem estreito. É bem estreito. Poucas pessoas passam ali. A gente tem esse cuidado e é honesto, sincero com a gente e com os outros, e entende como deve ser seguido, a gente pode entrar nesse caminho. Para isso é necessário tudo isso. Então, muita gente não consegue porque acha que não é tão importante. No Gita é muita filosofia, né? Quebrar a cabeça com isso, será que vale a pena? Melhor só cantar um Hare Krishna, esquecer, está muito complicado aqui, não. Vou ter que estudar e quebrar minha cabeça e parece contraditório. Ah, melhor deixar isso para lá. Muita gente pensa assim. Qual vai ser o resultado? Zero. Zero, 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 zero. Nada. Não ficou claro aí? Esse assunto aí? Calma. Sim. Não, tá falando sim, né? Então, ninguém manifestou que sobrou dúvida, então, quando acabar aqui, vão perguntar, né? Acabar esse 6º capítulo aqui. Pra ver se entendeu mesmo. Pelo menos anotou aí os termos, né? O que significa cada um. Falou aí. Isso é karma, né? Todos os tipos de karma. Aí depois a gente vai vendo os outros. Então é 34? Capítulo 6, verso 34? Isso, 34. Chanchalam hi mana Krishna
pramati balavadritam dridam tasyaham nigraham manye vayoriva suduskaram. Tradução. Pois a mente, ó Krishna, é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, e subjugá-la é, assim me parece, mais difícil que controlar o vento. Significado. A mente é tão forte e obstinada que às vezes sobrepuja a inteligência, embora se suponha que a mente está subordinada à inteligência. Para um homem no mundo prático que precisa lutar com tantos elementos opostos, é certamente muito difícil controlar a mente. Artificialmente, a pessoa pode estabelecer um equilíbrio mental em relação a um amigo e inimigo. Mas, basicamente, nenhum homem mundano pode fazer isto, pois isto é mais difícil que controlar o vento enfurecido. Nas literaturas védicas se diz: o indivíduo é o passageiro no carro do corpo material e a inteligência é o condutor. A mente é um instrumento de direção e os sentidos são cavalos. O eu é, desse modo, o desfrutador ou sofredor na associação da mente e dos sentidos. Assim o entendem os grandes pensadores. Supõe-se que a inteligência dirige a mente, mas a mente é tão forte e obstinada que frequentemente supera até a própria inteligência da pessoa. Supõe-se que tal mente forte se controla através da prática de yoga, mas tal método nunca é prático para uma pessoa mundana, como Arjuna. E o que podemos dizer então do homem moderno? A símile usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar o vento que sopra, e é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. O modo mais fácil de controlar a mente, como o Sr. Chaitanya sugere, é cantar com toda humildade Hare Krishna, o grande mantra para a liberação. O método prescrito é Savaimana Krishna Padaravindaya Yo. A pessoa tem que ocupar sua mente completamente em Krishna. Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Ah, tá vendo? Ó? Cantar o Mahamantra como? Com toda humildade. Aí que tá o negócio. Primeira pessoa vai ter que escutar com toda humildade. Aí sim ela vai ter que conseguir cantar com toda humildade. Se alguém escuta a escritura e quer discutir com quem está falando, ela não vai ter humildade. Alguém não consegue ter respeito apropriado contra quem está lendo a escritura, com um devoto que é mais avançado que ela não vai ter humildade. Ela não vai conseguir cantar com humildade. Ela tem que escutar com humildade. Aí ela vai aprender a cantar com humildade. Essa é outra dificuldade. Sem humildade, ninguém pode cantar o Mahamantra. Isso foi falado de Chaitanya Mahaprabhu. Trinada api sunichena taro api sahisnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. Sadá quer dizer sempre. Quem vai cantar sempre Mahamantra, cada vez mais ganhando gosto por ele, quem cantar com atitude humilde e tolerante. Só essa pessoa. Essa é outra coisa. Questão preocupada. Mantra da liberação com toda a humildade. A primeira pessoa vai ter que ser humilde com os devotos que são mais avançados que ela. Ela vai ter que ter isso. O devoto é mais avançado, vai chegar bem humilde. Falou, dando avato para não. Fazer pergunta de maneira humilde, sem desafiar, humor de desafio. E submissa. Ela vai ter que fazer isso. Não contar como que vai ter humildade na hora do Mahamantra. Se ela não tiver nem com os Vaishnavas. Ela vai ter que aprender com os Vaishnavas. Vai começar o trabalho de humildade aí. E aí, se ela começa a passar nesse teste, Krishna vai ver que aquela pessoa está sendo humilde com os Vaishnavas, com os devotos que estão acima dela. Ela vai ter esse tipo de atitude. Se ela ver que a pessoa está com um desafio, quer discutir, ou não tem humildade com os devotos que estão acima dela, como Krishna vai dar misericórdia? Como que os desejos materiais vão embora? Possível.
Então, para isso, ela vai ter que ser humilde ao escutar, ao associar. Se ela vê que a pessoa é farsante, aí tudo bem, ela não precisa, presta reverência e vai embora, tchau. Não associa. Mas se ela associar e criticar, ela comete ofensa. E ninguém obrigou a associar, para que está associando? Para depois falar mal? Ela não é obrigada a associar, igual o Gurudev fala. Você vê que a pessoa não é real, é farsante, simplesmente não associa. Não critique, não associa. E procura boa associação. Mas se ela associa, sabendo que não é bom e critica, ela está errada, porque ela que foi lá. E se ela associar com o bom, sem a atitude correta, também vai ser ruim. Aí ela não vai conseguir cantar o Mahamanta com toda a humildade. Então começa aí o treinamento. Por isso que Bhakti não é tão fácil assim. É necessário humildade primeiro. Trinada Pishtu Nityena. Chaitanya Mahaprabhu saiu da boca de lótus dele esse verso. A pessoa vai ter que ser humilde para isso. Humilde significa, ó, sou tolo número 1. Senão, se eu não fosse tolo, como que eu ia estar sofrendo esse tanto nesse mundo? Se eu sou tão inteligente. Ela vai ver isso. Ela vai ver, o único refúgio é os Vaishnavas. Deus não pode falar comigo direto. Quem pode falar é os Vaishnavas. Então ela vai ser humilde com os Vaishnavas. Vai saber que vai precisar de ajuda deles para entender a filosofia, firmeza para praticar. Ela vai ter que ter isso. Então ela vai agir da maneira correta com os Vaishnavas. E se ela tiver a atitude certa, aí sim, quando ela cantar, vai ter algum resultado. Vai ter algum humor de acordo com esse verso de Chaitanya Mahaprabhu. A pessoa vai se considerar destituída, sem boa qualidade. Vai, com intensidade, através do Mahamantra, orar por misericórdia. Ela vai ver que sem misericórdia pode fazer nada. Ela vai ser sempre humilde com os Vaishnavas, afetuosa com elas, humor de amizade, jamais contrário. Ela vai ser invejosa, demônio, não devota. Ela vai ter que ter essa qualidade. Isso chama humildade. É o que o Swami Prabhupada falou aqui. Isso é outra qualidade imperativa para alguém que quer progredir na vida espiritual. Vai ter que ser bem humilde. Principalmente com os devotos que ela vê que é honesto e é acima dela. Com esse, ela vai ser limpo. O que é dentro é fora. Jamais vai falar uma mentira para tal devoto. Contar a Krishna vai ver que ela é mentirosa. Krishna está dentro do coração, ele está vendo. Então, se a pessoa não for simples e humilde, ela não pode praticar Bhakti. Duplicidade, ninguém pode praticar Bhakti. Krishna está dentro, ele está vendo. Então, quando a gente conta o Vaishnava superior, o que a gente faz? Revela tudo que está dentro, aos pés de lótus dele, para ele ajudar a gente. Fala, está acontecendo isso e isso, me ajuda. O que eu posso fazer para continuar o processo e progredir nesse caminho? Ela vai revelar tudo dentro dela. Se ela falar mentira, o devoto vai ajudar. Krishna não vai ajudar ela direto. Krishna não está aqui na nossa frente para falar, oh, você vai fazer isso, não. Quem vai falar é o devoto. Ela vai ter que ser honesta com o devoto primeiro. Você vê até no cristianismo tem isso. Até hoje tem essa tradição. A pessoa vai e confessa tudo lá dentro, todos os pecados. Mas se um devoto quer entrar na linha mais profunda e não pode falar o que tem dentro do coração, como que vai progredir? Ela vai ficar aquilo com dentro, não pode resolver sozinho. Ela vai morrer com aquilo, sem ajuda nenhuma. Então, quem quer praticar Bhakti vai ter humildade, vai ser simples. Simples significa que ela é uma coisa dentro e a mesma fora. Ela não fala fora o que diferente do dentro, duas caras, não. Transparente. O que ela é, ela é. Deus gosta disso, então ela vai agir assim. Os Vaishnavas vão ficar felizes com ela, vai ver que ela é honesta, vai dar misericórdia. Krishna também vai ficar feliz, e aí ela pode progredir. É essa atitude. Você vê, se alguém é cauteloso nisso tudo, não tem erro. Não vai ter possibilidade de largar a prática. É impossível, porque ela vai entrar no caminho certo, se ela seguir isso aqui tudo. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, se alguém quer realmente praticar Bhakti, é assim. Se alguém tentar pular essas coisas, vai ver que lá na frente não vai conseguir.
Você vê a mente, ó, mais difícil controlar a mente do que o vento. Quem está falando isso? Arjuna. Mais difícil controlar a mente do que o vento, mesmo sendo a inteligência mais sutil do que a mente. Então, como que alguém pode controlar a mente? Quem sabe aí? Atividades, o processo que alguém pode controlar a mente. Falou aquilo. Recitando nomes, meditando. Também, mas mais que isso, né? Manter o intelecto em Deus. Em Deus não vai conseguir, mas vai aonde? No serviço a Deus. Vai manter o Ah, foco e o serviço, e ele vai manter o intelecto centrado no serviço a Deus. no serviço, que é mais, principalmente. Escutar, Tudo. Isso, escutar as escrituras e ler as escrituras. Porque Deus está nas escrituras. O Gita não é diferente do próprio Cristo. Então, isso é importante. Engajar o intelecto em compreender as escrituras, que aquilo é que vai dar firmeza para ela. Siddhanta Boliyetite na Koroalas, na Roilya Krishna Lag, Sudhidha Manas. Siddhanta Boliyetite. Tite quer dizer consciência ou intelecto. Vai ficar engajado e compreender o Tata Siddhanta. Siddhanta Boliyetite na Koroalas. Se alguém não fizer isso, aí também depois fala na Roilya Krishna Lag. Não vai conseguir Krishna começar o processo. A mente não vai ficar fixa. Então, isso é outra coisa importante, principalmente no começo. Engajar sempre compreender a escritura, porque o intelecto, você vê, vocês estão escutando. Quem estiver escutando com atenção, ele está engajado em Krishna. Nenhum pensamento ruim vai entrar nele, na mente e na inteligência dele. Quem escuta com atenção e quem fala com atenção. Nenhum pensamento mundano vai entrar. Isso é yoga. Conectar com Krishna. Dessa forma, engajando as escrituras. Então, isso fortalece a fé, fortalece o intelecto e a mente fica controlada. Aí acaba a aula, por exemplo. A mente e o intelecto não estão engajados. Você vai ver que a mente vai começar a pensar um tanto de coisa. Porque ela não está controlada. Então, quem quiser realmente entrar em Bhakti, ele vai tentar o máximo de tempo com o intelecto fixo. Porque o intelecto é mais sutil que a mente. Se a pessoa está sempre engajada no intelecto, nas escrituras, a mente automaticamente está controlada. Ela vai conseguir o inconseguível. Ela vai conseguir. Ela vai conseguir isso através de fixar o intelecto nas escrituras. Mesmo sendo difícil, ela vai conseguir. O Gurudeva mesmo falava, quando eu entrei no templo, eu lia todo dia de tarde, o pessoal depois da passada, alguns iam dormir, eu ia para fazer caminhada e pegava um livro e lia a tarde inteira. Minha mente estava cheia de Vedanta Sutra, Tattva Siddhanta, todas as complexidades teológicas, os temas. O Gurudeva ficava nisso, no começo. Depois já mudou. Mas no começo é essencial isso. Porque senão a mente vai para outros lugares. A mente, nesse estágio inicial, não vai conseguir concentrar em Krishna. Eu vou cantar Maha Mantra. Quanto tempo ela vai conseguir? Com a mente fixa. Mas se ela compreender as escrituras, tentar compreender e tiver um gosto em estudar, o intelecto vai ficar fixo ali, a mente vai ficar controlada. Então isso é bem importante no começo. Escutar, tentar compreender, engajar o intelecto nisso. E aí vai ajudar muito no controle da mente. E também escutar, associar com pessoas que estão no mesmo caminho e recitar o Maha Mantra em humor de oração. Isso tudo vai ajudar. É o Pardini? É você, Pardini? Entrou aí? Você entrou. Tem que ligar o microfone, Pardini. Entrei. Ah, é você mesmo, né? Eu mesmo. Beleza.
Nós estamos lendo, se você tiver aí, Pardini, nós estamos lendo o Bhagavad Gita do Swami Prabhupada, é capítulo 6. Vamos ler agora o verso 35. Bhagavad Gita, como ele é. Arjuna falou para Krishna, nesse estágio que ele estava no meio da batalha para começar, que era mais difícil controlar a mente do que o vento. O vento é impossível já. Quem vai controlar o vento? Arjuna falou, a mente ainda é mais difícil que isso. Arjuna está falando para Krishna aqui, nesse verso. Agora no próximo, Krishna vai responder. Vai falar para ele como que esse impossível pode se tornar possível para ele. Alguém tem dúvida nesse aí? Ninguém? Qualquer coisa aí, Pardinho, pode parar e perguntar. Todo mundo aí, se tiver dúvida, pode interromper e perguntar o que significa, pergunta e tal, só parar e falar. Ok. Então, verso 35. Sri Bhagavan Uvacha. Asam sayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasinatu kaunteya vairagyena chagrihyate. Tradução. O Senhor Shri Krishna disse, ó poderosíssimo filho de Kunti, e sem dúvida é muito difícil refrear a mente inquieta, mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego. Significado. A personalidade de Deus admite aqui a dificuldade de controlar a mente obstinada, conforme Arjuna exprimiu. Ao mesmo tempo, entretanto, ele sugere que, pela prática e pelo desapego, isso é possível. Qual é essa prática? Na era atual, ninguém pode seguir as regras e regulações estritas segundo as quais se deve refugiar num lugar sagrado, focalizar a mente na superalma, refrear os sentidos e a mente, É Astanga observar o Yoga que celibato, falou. ficar sozinho e etc. Isso aqui é Astanga Yoga. São Prabhupada está falando. Nessa era, ninguém pode fazer isso. Que é as regras do Astanga Yoga. Sentar sozinho em lugar sagrado, focar a mente na superalma, retrair o sentido, observar celibato, ficar sozinho. Nessa era, praticamente impossível fazer isso. Vamos lá. Entretanto, pela prática da consciência de Krishna, podemos nos ocupar em 9 classes de serviço devocional ao Senhor. A primeira, e mais importante dessas ocupações devocionais, é ouvir sobre Krishna. Aí, tá vendo? Este, Ouvir sobre Krishna, primeiro. Mas este é um, alguém pode falar, eu ouvi durante 10 anos e não me deu força. Aí entra aquilo, como ouvir? Então é necessário, ouvir é o mais importante, primeiro, Shravan. Mas como ouvir vai determinar se vai gerar fruto espiritual ou não também. É o mais importante. Eu reparei que Chito Maharaj, o Srimad Bhagavatam, ele não teve prática nenhuma. A prática dele foi sentar de maneira humilde, submissa, fazer perguntas e escutar durante uma semana sem beber nem um copo d'água. Quando Sukadeva Goswami falou, ó, a gente já está 3 dias, você quer tomar alguma coisa? Parikshit Maharaj falou, como? O néctar, os passatempos de Krishna, já estou tomando ele, está entrando no meu ouvido, está entrando no meu coração, já estou tomando o néctar dos passatempos de Krishna e só tem mais 3, 4 dias de vida. Como que eu posso parar para fazer alguma coisa? Continua mais. Aí não parou para nada. E tinha atitude correta. A prática dele foi essa, uma semana. Antes ele era rei, estava caçando, treinando para a guerra, estava mantendo cidadãos da maneira adequada, protegendo de elementos ruins, governo. Aí veio a maldição e tinha uma semana. O
que ele fez uma semana? Escutou Shravana da maneira correta. Qual que foi o resultado disso? Goloka Vrindavan. Ele alcançou. Só escutando. Mas imperativo primeiro escutar, mas como da maneira correta. Submissa, com humildade, respeito às escrituras e quem está falando ela, e depois refletir naquela mensagem. Se não entra no ouvido, sai no outro. Não vai lembrar de nada. Se ela tiver essas qualidades, ela vai ver que vai progredir. Mais do que se ficar cantando o dia inteiro. Mais importante ainda. Isso São Prabhupada falou. Ó, o primeiro e mais importante engajamento de serviço devocional é escutar. Primeira coisa. Então, isso é bem importante. Vamos lá. Este é um poderosíssimo método transcendental que elimina da mente todas as dúvidas. Quanto mais ouvimos sobre Krishna, mais nos iluminamos e nos desapegamos de tudo, o que afasta a mente de Krishna. Esse é o resultado. Ó. Se alguém escutar da maneira correta, agora o Swami Prabhupada está falando. Ó, esse poderoso processo transcendental de escutar. Se alguém escutar, o que vai acontecer com ele? Vai se iluminar e ficar desapegado de tudo que tira a mente do serviço a Krishna. Esse vai ser o sintoma que ela vai ter, que ela vai sentir e entender se ela escutou da maneira correta ou não. Isso é que vai vir. O desapego vai vir. Se alguém escuta as escrituras de um devoto que é pelo menos desapegado, está praticando, então, sintoma, se ela escutar da maneira correta, ela também vai ficar desapegada de tudo que não é serviço a Deus, tudo que é separado de Deus. É o primeiro sintoma que vai vir. Por isso que o Gurudev fala, põe a mão no coração e vê se isso está vindo, se o apego está aumentando ou diminuindo. Se estiver aumentando, algum problema tem na sua prática. Se estiver diminuindo, é o caminho certo. Por isso que a mensagem do Gita hoje é desconhecida no mundo. Porque eles não querem falar a verdade. A maioria dos que estão falando também é apegado mais ao mundo do que a Cristo. Então, como vai fazer os outros ficar desapegados? E se alguém falar de acordo com o Gita, quem que vai escutar? Quem está preparado? Pouca gente. Mas se alguém receber isso da fonte correta, escutar da maneira correta, vai vir isso, primeiro sintoma. Ela vai compreender a escritura e vai ficar desapegada das coisas do mundo. Esse vai ser o sintoma dela ver que ela está no caminho certo. Esse Swami Prabhupada falou, esse é o primeiro sintoma que vai vir. Mas não pode vir de maneira artificial, pessoa forçar, não. Ela vai ter que escutar só da maneira correta, já vai ser automático, ela vai ter isso. Ela não vai forçar nada. Se ela escutar da maneira correta, rendida, com respeito e refletindo na mensagem, isso vai vir naturalmente. Ela não vai precisar fazer nenhum esforço separado para isso. Ao passar do tempo, escutando, ela vai percebendo nela mesmo que ela vai ficando mais desapegada. E aí ela sabe que ela está no caminho certo. Vamos lá. Impedindo que a mente se interesse por atividades não devotadas ao Senhor. É muito fácil aprender Vairagya. Vairagya significa desapegar-se da matéria e ocupar a mente no espírito. O desapego espiritual e pessoal é mais difícil do que fazer a mente se apegar às atividades de Krishna. Isso é prático, porque ouvindo sobre Krishna, logo nos apegamos ao Espírito Supremo. Semelhante apego chama-se Parasanubhava, significa satisfação espiritual. É exatamente como o sentido de satisfação que um homem faminto experimenta a cada bocada de alimento que come. Quanto mais come, quando tem fome, mais ele sente satisfação e força. De modo semelhante, pela execução do serviço devocional, sentimos satisfação transcendental à medida que a mente se desapega dos objetos materiais. É como curar uma doença por meio de tratamento hábil e dieta adequada. Ouvir sobre as atividades transcendentais do Senhor Krishna é, portanto, um
competente tratamento para a mente louca. E comer o alimento oferecido a Krishna é a dieta apropriada para o paciente. Esse tratamento é o processo da consciência de Krishna. Então, se acontecer isso, a pessoa vai escutando, vai desapegando. E depois ela vai começar a sentir o quê? Falou aqui, deleite transcendental. Ela vai ter que passar pelo tratamento, né? A gente está doente aqui nesse mundo. A mente é apegada a várias coisas do mundo. O tratamento é esse. Escutar com submissão, recitar o nome, associar com o devoto, tentar engajar o intelecto nas escrituras, orar por misericórdia e ir progredindo nele. Esse é o tratamento. Se alguém aceitar primeiro o tratamento, não querer achar que sabe mais do que a escritura, ou tentar sair pela tangente, encurtar caminho, e aceitar ele e fazer dessa maneira, esses estágios vão vir, um a um. Primeiro ela vai entender as escrituras e sentir desapego. Aí praticando, ela vai começar a sentir o deleite da alma. Se ela aceitar esse tratamento. Então, esse é o caminho real da coisa. Ele não vai vir sem nenhum esforço, ou sem passar pelo tratamento que muitas vezes é doloroso, não. O São Prabhupada falou, o paciente sofredor. A gente está sofrendo nesse mundo, a gente é paciente. Para isso é necessário tratamento. Ninguém gosta de tratamento. Quem gosta de ficar indo para o hospital? Mas se não for para o hospital, morre. Nesse caso aqui, a nossa alma morre, está morta no sentido, não tem atividade transcendental, devocional. Essa morte é pior do que a morte corporal. Então, se a gente não quer deixar nossa alma morta, sem sentimento devocional, é necessário aceitar o tratamento que é esse. Escutar, associar com o devoto da maneira correta, recitar o nome, fazer amizade só com quem está nesse caminho. Se fizer amizade com quem está no caminho, desfrute, como que vai progredir em Bhakti Yoga? Não tem jeito. Jesus falou, me diga com quem andas, que eu te digo quem você é. Com quem a gente anda, a gente pega a qualidade. Tem jeito. Se botar um fogo do lado da madeira, vai deixando lá. Passa meia hora, a madeira começa a esquentar. Passa 2 horas, a madeira começa a queimar. Depois de 10, 20 horas, a madeira adquiriu a mesma qualidade do fogo, porque está do lado dele. Da mesma maneira é a gente. Com quem a gente apega e anda e tem amizade, a gente vai pegar aquela qualidade. Por isso que é necessário associar só quem está querendo esse caminho. Contar ninguém pode progredir. Você vê, são várias coisas. Se alguém quer esse caminho, vai ser cauteloso em cada uma delas. Vai fazer o que sempre o que é favorável, rejeitar o desfavorável. Aí sim ela pode progredir. Senão, como que ela vai progredir? Sozinha, sem fazer isso. Fraca, fraqueza interior, a mente descontrolada. Se ela não pegar nessas coisas, como que vai vir? Não tem jeito. Se ela falhar em alguma coisa dessas, como que isso vai vir? Ela precisa disso. A gente precisa disso tudo. Disso que está falando aqui. Do contrário, não vem. Não é necessário prestar atenção. Cada palavra que o Swami Prabhupada está falando aqui e tentar seguir ela. Tudo que falou aqui é importante, só nesse comentário. Ele descreveu desde o processo, quando a pessoa começa a escutar, como que ela vai controlar a mente, até o primeiro sintoma e até o final. Só nesse comentário ele falou isso. Então, esses sintomas vai vir. Sem esses sintomas, ninguém pode falar que tem devoção. Ah, eu tenho devoção, eu fiz isso, eu chorei, eu vi Cristo, apareceu para mim. Mas apegado totalmente a isso, àquela pessoa, ao mundo material, tudo. Então a gente conclui, através das escrituras, que tudo zero, tudo mentira. Só para aparecer para os outros. Não é verdade. Então, todos esses sintomas têm que vir, e a gente vai sabendo quais são eles, e vai tendo eles, aí a gente tem a prova dentro da gente que está no caminho certo. Aí a gente não erra. O Bhakti vai ter que ter os sintomas primários são esses.
Vidya e Vairagya. A pessoa vai compreender as aparentes contradições das escrituras, vai entrar dentro dela, pela misericórdia dos Vaishnavas e Krishna, e vai ficar desapegado das coisas cada vez mais. Esses são os primeiros sintomas. Se a pessoa está escutando e cantando e não está vindo isso, alguma coisa tem de errado na prática. É impossível acontecer. Isso vai ter que vir antes. Então, para isso é necessário coragem, né? Porque para muita gente ela fica preocupada, se eu fizer isso, como é que vai ser? Eu não tenho coragem para isso. Mas para Bhakti é necessário coragem. É necessário coragem, porque um dia vai ter que acontecer isso. É melhor que seja nessa vida agora, para que ficar atrasando uma coisa que um dia vai ter que ter. A não ser que ela quer ficar eternamente no mundo material. Gostou dele, falou, quero ficar aqui, não importa, quero nascer aqui. Gostei daqui, não importa se eu nascer milhares de vezes, vou ficando aqui. Aí ela vai sofrendo, nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo sem problema. Mas se alguém é inteligente, ele vai ver que isso significa sofrimento. Vida material significa sofrimento e vai querer sair disso. Se alguém tiver essa coragem de encarar a realidade, ele vai querer sair dela. Esse temporário, né, ilusório, vai querer entrar na realidade eterna da coisa. É a real realidade. Ela vai ter coragem para isso. Não vai ficar com medo, se eu praticar, então, se eu desapegar, vou perder isso, vou perder aquilo. É impossível. Se alguém pratica isso, ela vai ganhar tudo na vida. Aquele vazio que todo mundo tem vai ser preenchido pelo próprio Senhor Supremo. O que vai faltar para ela? Que tipo de felicidade vai faltar? Nenhuma. É aquilo que vai dar. O outro caminho de achar, não, eu estou com medo, eu vou ficar nesse aqui que é garantido, vai terminar como nisso? Vai terminar na doença, na velhice e na dor da morte. E pagar depois o que fez de errado. Vai terminar em miséria. Não compensa. Esse caminho aqui do Gita que ele está ensinando é para a gente. Ele sabe que é bom para a gente, é melhor ir nele, acreditar nele. Sempre. É melhor ter fé na palavra de Krishna do que a gente fica pensando que é bom ou ruim para a gente. Esse caminho aqui é o melhor de todos. Não tem nenhuma perda. Ninguém vai perder nada com isso, só ganhar. A pessoa não vai sentir sozinha. Não, se eu fizer isso, todo mundo largar e tal, eu vou sentir sozinho. Impossível. Quem vai sentir sozinho é quem está apegado a alguém. Lá dentro vai estar vazio. Quem seguir Krishna vai estar com Krishna. Vai sentir o prazer da alma com Krishna. O deleite vai vir de dentro. Ele sim vai estar preenchido e feliz. Os outros não. Os outros podem ter tudo. Família boa, emprego bom e 20 filhos. Não vai estar feliz. Impossível. Não tem ninguém até hoje. E essa pessoa não vai envelhecer? Os dentes não vão cair? A doença não vai vir para ela? A morte também vai esquecer dela? Não, vai ter que vir. Vai acabar de miséria de um jeito ou de outro. Então a palavra do Gita é para quê? Acabar de vez com esse tipo de miséria. Se a gente segue, a gente tem a oportunidade de, nessa vida, começar a acabar com isso. Então, Krishna falou, apesar de ser muito difícil controlar a mente, é possível através da prática apropriada e desapego. Esses dois são necessários. Prática firme, bhakti e desapego. Essas duas coisas são apropriadas. Se a pessoa praticar firme no dia a dia, ir lutando contra os próprios defeitos, ser humilde e tal, o desapego ela vai criando junto com isso. Ela vai conseguindo progredir. Alguém aí? Dúvida? Pergunta aí? Quer falar, Pardinho?
Qualquer outra pergunta aí antes de cantar? São 8 para as 10. Alguém tiver alguma coisa aí? Isabel, entendeu tudo? Dormiu? Não, não dormi, não. Tô tentando entender. Então, eu chego lá. Você fala, aí eu volto, escuto tudo de novo, aí eu anoto, aí eu volto de novo. Entendeu? Então, eu tô tentando entender. Ninguém tem nada, não? Então vamos lá. Amarra a manta. E se escutar, ficar escutando, mesmo que não gostando muito, sempre, nem que seja segunda e quinta, escutar a maneira correta e escutando, algum resultado vai dar, querendo ou não. Pode ser difícil no começo, tal, mas vai dar resultado. Cada vez que eu escuto, eu aprendo uma coisa diferente. Eu falo que o Gita é um livro mágico. Não tem uma vez que eu leio que eu não aprendo uma coisa que eu não tinha entendido antes. É muito complexo. Pra mim. Agora nós vamos cantar, Pardinho. Aí o Denis e a Natália vão cantar lá. E aí a gente vai repetir na segunda voz, a gente repete. Aí se você quiser na segunda voz ligar o microfone, Pardinho, aí todo mundo canta na segunda. Eles cantam primeiro e aí na segunda a gente repete. Vamos lá. Tá desligado aí, Denis. Desligou. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachayine Nirvishesha Shunyavadi Vajradhari Shatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Ashtakadesha Tari Vishnu Padaya Radhikaya Kiyatmane Vishimad Bhakti Vedanta Narayana Kinamine Namo Vishnu Padaya Iradhikai Priyatmane
Shishima Bhakti Vedanta Narayana Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não é pra cantar não, Pardinho? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Nitai Gaura Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai, Jai Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai Jai, Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai Jai, Panchatatatma Shri Gaur Hari Ki Jai Shri Guru Gita Mahajan Ki Jai Shri Hatha Yatra Mahamahotsav Ki Jai Jai, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री क्षेत्रपुरी धाम की जय श्री भगवान सुखदेव प्रहलाद महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय तुलसीदास देवत्सवनिधि की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Haribo. Obrigado, boa noite. Obrigada, Prabhu. Hari bol. Valeu, Marcos. Aparece aí depois. Valeu.